Olá, meu nome é Daniela e sou bolsista de iniciação científica orientada pelo professor Jackson Adriano Albuquerque do Laboratório de Física e Manejo do Solo, e o título do meu trabalho é Mudanças Climáticas e Cálculo do Balanço Hídrico para Solos de Laje, Santa Catarina. Para compreender como e por que está ocorrendo mudanças climáticas, temos que relembrar o que é efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o clima adequado para a existência de vida na Terra, uma vez que aquece o planeta. No entanto, quando há emissão excessiva de gases poluentes, entre eles o dióxido de carbono e o metano, ocorre aumento desproporcional da temperatura, dando origem ao aquecimento global. Isso ocorre devido ao Sol emitir luz e radiação para a Terra. Parte dessa luz é refletida de volta ao espaço quando chega à atmosfera. O restante da energia é absorvido até a superfície do planeta. A Terra e sua atmosfera se aquecem e tentam emitir o calor de volta ao espaço. Já a parte da radiação infravermelha, que é representada pela seta vermelha, é refletida pela superfície da Terra, mas não volta ao espaço, pois é refletida de novo e absorvida pela camada de gases de efeito estufa que envolve o planeta. Com os estudos avançando, observamos que o aumento da temperatura média na superfície da Terra é um fato, e também uma das consequências das mudanças climáticas que afetam o equilíbrio dos sistemas e ecossistemas já estabelecidos. A mudança climática pode ser causada por processos naturais, como exemplo os períodos glaciais, mas recentemente a causa da mudança climática é consequência das atividades humanas. Exemplos de desequilíbrios que vêm acontecendo com maior frequência e intensidade são aumento da temperatura global, aquecimento do oceano, redução da área com geleiras, redução da cobertura com neve, elevação do nível do mar, redução do gelo no Ártico, aumento de eventos extremos e acidificação do oceano. Os objetivos desse trabalho é verificar os efeitos da mudança climática sobre a temperatura do ar e precipitação e balanço hídrico para 3 solos de lajes, além de compreender o regime agroclimático local para entendermos as potencialidades e limitações desta forma auxiliar na manutenção e criação de políticas públicas de desenvolvimento agrícola, socioeconômico e preservação ambiental. A primeira hipótese se baseia nas mudanças climáticas a nível global e estão modificando a distribuição de chuvas no município de Lajes. A metodologia utilizada foi a partir da obtenção de dados diários de temperaturas máximas, médias e mínimas dos anos de 1948 até 2020 e de precipitação pelo período de 1961 até 2020, fornecidos pela EPAGRE. Esses dados foram organizados no software Excel através da ferramenta de tabela dinâmica. Foi feita uma análise mensal e anual para a geração de gráficos. Esses dados foram rodados no programa RStudio e então foram submetidos ao teste de tendência Mann-Kendall a 5% de significância. Em relação aos resultados, temos a tabela 1, que demonstra a média, desvio padrão e teste de tendência das temperaturas. As temperaturas foram trabalhadas em 3 séries, máximas, médias e mínimas. As médias das temperaturas foram de 21,8 graus Celsius para a máxima, 15,9 graus Celsius para a média e 11,8 graus Celsius para a mínima. O desvio padrão resultou em 5,0 para a máxima, 4,4 para a média e 4,6 para a mínima. No teste Mann-Kendall, o p-valor resultou menor que 0,05, podendo confirmar que existe uma tendência na série, e o tal valor resultou positivo, ou seja, para as 3 variáveis existe tendência positiva na série. Portanto, conclui-se que ao passar dos anos as temperaturas estão mais elevadas. Também foi realizada uma análise mensal de tendência de alteração das temperaturas do ar em função do mês de ocorrência, considerando todos os meses dos anos da série histórica. E os meses que apresentaram tendência positiva, ou seja, o p-valor menor que 0,05, foram os meses de fevereiro a junho para a temperatura do ar máxima, fevereiro a junho para a temperatura do ar média e março a junho para a temperatura do ar mínima. O gráfico demonstra a média anual das temperaturas do ar ao longo dos anos. Podemos observar as equações das retas, que representam a linha de tendência para cada variável, sendo possível observar um leve aumento. O valor que indica a tendência é o valor que está ao lado do x, então 0,006 para a temperatura do ar máxima, 0,0098 para a temperatura do ar média e 0,0104 para a temperatura do ar mínima. O valor maior encontrado foi da temperatura mínima, ou seja, ao passar dos anos as temperaturas mínimas vêm aumentando mais do que as demais. Esta imagem representa que a temperatura média dos continentes pelo período de 1850 a 2020 vem aumentando. A tabela 2 demonstra a média, desvio padrão e teste de tendência da precipitação. A média da precipitação anual foi de 1.566 mm, o desvio padrão de 4,1, e no teste Mann-Kendall o p-valor foi menor que 0,05, concluindo que existe uma tendência na série, e o tal valor positivo, então conclui-se que existe uma tendência positiva na série. Portanto, pode-se concluir que há um aumento significativo das chuvas ao longo dos anos.
Também foi realizada a análise da tendência de alteração da precipitação acumulada em função do mês de ocorrência. Somente para os meses de janeiro e julho é que houve o p-valor menor que 0,05, considerando que existe uma tendência. Destaca-se o ano de 2011, onde houve mais chuvas acumuladas, que houve registro de 2.267 milímetros. Essa imagem representa as anomalias de temperatura e anomalias de chuva na América do Sul pelo período de 1981 a 2010. A segunda hipótese se baseia em: com as mudanças climáticas, os períodos de deficiência hídrica no solo ocorrem com mais frequência. A metodologia utilizada foi a obtenção da média mensal de precipitação e temperatura do ar, para a obtenção de valores mensais de evapotranspiração. Será baseada no método de Trauner e Matter de 1995, para calcular o armazenamento de água disponível no solo de acordo com o CAD, que seria a capacidade de água disponível em cada solo, sendo considerados os solos cambisolo úmico, latossolo bruno e neossolo litólico, para analisar a tendência na série histórica de déficit hídrico a partir do teste estatístico Mankedon. Então, a organização desses dados será feita no software Excel e serão feitas análises mensais e anuais. E também serão rodados no programa RStudio e submetidos ao teste de tendência Mankedon a 5% de significância. Essa metodologia ainda está em desenvolvimento. Como conclusão, os resultados indicam o aumento da temperatura média na série histórica de 1948 a 2020, sendo os meses de março, abril, maio e junho os que mais aumentaram sua temperatura. A precipitação média anual aumentou na série histórica de 1961 a 2020, sendo os meses de janeiro e junho os que mais aumentaram a precipitação. Por fim, eu gostaria de fazer um agradecimento à FAPESC, ao Governo de Santa Catarina, ao CNPq e ao Laboratório de Física e Manejo do Solo. Obrigada a todos!